né? Eu acho que isso é uma dica legal a ser dada. Não, eu tô no final da obra, o Arthur é o fiscal da obra. Para eu ter alguma segurança jurídica para uma prova, o que eu posso obter ali? O que o Arthur poderia me fornecer na hora? Essa é uma inovação da lei, isso é uma novidade na lei e vai trazer muita segurança tanto para o engenheiro, para o gestor do contrato, como para o contratado. É possível a compensação, Arthur, de quantitativos? Neste seu memorial de cálculo, você trazer isso. Você Sim. demonstrar claramente ali, mostrar que neste item específico vai ficar um pouquinho acima, porém no global, que foi a minha contratação, ele vai ficar abaixo. Na sanção administrativa pode prejudicar o responsável técnico. Agora ela vai recuperar 100% após um ano do orçamento até o momento atual que ela está executando o serviço. A contagem da anualidade agora é a data da planilha. Esse artigo vai dar pano pra manga. É pano pra manga. Chegamos ao terceiro episódio da Banca do Licitante, que tem o objetivo de trazer casos concretos para que você, licitante, possa praticar aí no seu dia a dia. E hoje falaremos sobre obras em licitações, ou seja, é um tema para você que trabalha em obras e serviços de engenharia. Nós temos aqui presentes ao meu lado direito Antônio Lima. Obrigado, Bruno. Olá para você que está aqui. Antônio Lima, eu sou servidor público há mais de 13 anos atuando com licitações e contratos. Já fui pregoeiro, diretor-geral do Departamento de Licitações e Compras também. Sou professor, mentor, palestrante. Sou engenheiro de formação e especialista em licitações e contratos. Muito bem. Ao lado do Antônio, nosso querido Arthur Caeiros. Tudo bem, Arthur? Tudo bem? É presente ao nosso público que também vai te acompanhar lá no Conheço. É um prazer estar aqui, Bruno. Eu sou advogado, especialista em licitação contrato, administrativos e servidores públicos. Já há quase 15 anos atuando especificamente com questões relacionadas a direito administrativo e principalmente obras públicas. Vai ser um prazer dividir aqui com vocês um pouco dessa vivência, né? Tanto pela parte judicial, de discutir judicialmente essas questões que são sempre muito difíceis, mas também na parte construtiva, a partir de uma experiência muito bacana que eu dividi, inclusive, com meu amigo, colega João, que vai ser apresentado daqui a pouco. Beleza, maravilha. E do meu lado esquerdo, tudo bem, Nilo? Brunão, prazer novamente estar aqui com vocês, com essa mesa seleta, falar um pouco da nossa trajetória. Eu comecei a trabalhar com licitações públicas no Sinduscom, que é o sindicato patronal, especificamente na área de obras públicas. A gente trabalhou ao mesmo tempo dando consultoria para a administração pública durante 10 anos. Fui secretário de Assuntos Jurídicos, presidi estatal, habitacional. Sou professor, advogado, leciono direito administrativo em algumas instituições, no Mackenzie também. Participo de alguns observatórios das contratações públicas, tanto no Mackenzie como na PUC. Esse é um assunto interessantíssimo, tem alguns textos publicados sobre obras públicas e para mim vai ser um prazer falar um pouco e aprender com certeza mais ainda. Muito bem. E ao lado do Anielo nós temos João Vitor Ramos Ridelis. Prazer estar nessa mesa, aprender um pouco mais sobre obras públicas com vocês, né? Sou gabaritados. E eu sou engenheiro civil também de construção. Sou especialista em projeto, detalhamento e desempenho de estruturas e funções. E atualmente estou tendo a oportunidade de já estar há 5 anos trabalhando na Secretaria de Obras em Brasília. E para quem não sabe, o João e o Arthur também estarão no Instituto Licitar com um curso sobre reequilíbrio para obras, também para quem tiver interesse ali, que for se especializar, vai ter que ter acesso aqui a essas duas mentes ali por... Quantas horas é de curso? Se eu não me engano, são 8 horas de curso. 8 horas. Muito bom. Muito bem. Eu quero, para quem chegou agora e não sabe a dinâmica da banca do licitante, nós falaremos aqui sobre alguns tópicos. Eu vou colocar temas na mesa para que os especialistas da área possam debater esse tema, trazer casos concretos, aquilo que já vivenciou e também dar dicas para vocês sobre esse tema. Então, o primeiro tema que eu quero colocar aqui na mesa é o que é esse entendimento de contrato por escopo. Aí eu vou trazer para o Anil. Bom, como nós já conversamos em outras oportunidades, a nova lei de licitações é um pouco da legislação federal, um pouco daquelas regras do Tribunal de Contas da União, né? Sua jurisprudência, aqueles temas recorrentes, e um pouco dos entendimentos da AGU. Então, dentro desse contexto,
do contrato por escopo, ocorreu a positivação do entendimento do Tribunal de Contas da União. Ele cravou esse entendimento no sentido de existir contratos por escopos e contratos a termo, né? Isso, o Tribunal de Contas há muito tempo ele já vem cravando, né? Se você até jogar lá no site, na plataforma de pesquisa, contrato por escopo, entre parênteses, você vai chegar em várias decisões. O Tribunal de Contas do Estado também ele reconheceu, não há muito tempo, mas um período recente. Então, isso é uma segurança jurídica, tanto para o administrador público como para o licitante. Por quê? Se eu estou executando uma obra, prestando um serviço específico, por exemplo, pintura, ou entregando um bem, esse contrato, que é por escopo, ele só vai ser considerado extinto quando o objeto for devidamente entregue, quando a obra for devidamente executada e recebida e quando o serviço for prestado. E isso é algo bom porque o prazo fixado no contrato, Bruno, ele é um prazo meramente referencial que tem como escopo apenas fixar a mora, o atraso. Então, por exemplo, eu tenho uma obra que é para eu entregar essa obra lá em 20 de novembro. Só que por conta de chuva, por conta de atraso de fornecedor, eu extrapolo esse prazo. Eu vou fazer a justificativa, ok? Em razão do atraso, e não vai ser, pode até não ser instaurado um processo sancionatório. Só que não há como se fala, não há que se cogitar que aquele contrato está extinto em razão do transcurso do prazo que está fixado. Diferentemente do contrato a termo. Contrato a termo não, que é um contrato, por exemplo, de serviço continuado. Esse contrato, quando chegar no dia 21 de novembro, esse contrato está extinto. Por quê? Ele é a termo. Ele é de 20 de novembro a 20 de um ano até o outro. Ou seja, eu tenho que prorrogar esse contrato um dia antes. Porque se esgotar aquele prazo, o contrato está expirado sem a necessidade de celebração de qualquer tipo de formalidade. Por quê? Porque ele é um contrato a termo. Então, hoje, o que eu vejo para os empresários é que está executando o contrato a termo, as dificuldades, né? O contratado ele tem que ir notificando ali a administração contratante e extrapolado o prazo de vigência que consta no contrato, esse contrato está prorrogado automaticamente. Ou seja, isso evita, não é, João, que você está lá no serviço público, diversas indagações. Porque, veja, e outra administração pública ela não quer receber um objeto. Qual que é a razão desse entendimento? Ela não quer receber um objeto incompleto, ela quer receber o objeto completo. O Aníbal fez uma introdução interessante, sim. Me lembra muito várias discussões que haviam durante assim, a edição, o processo legislativo da nova lei de licitações. Porque, por um lado, as pessoas queriam avançar muito, né, com muitas inovações. Por outro, alguns defendiam uma lei um pouquinho mais assim, parecida com a lei atual, para também não haver assim, muitas rupturas e, de repente, o pessoal sofreu até alguns traumas na aplicação. Mas uma característica que realmente é muito interessante essa, por exemplo, entre tantas, né, essa que o Aníbal trouxe de a lei buscar, nessa sua nova redação, dirimir, afastar alguns pontos que eram polêmicos. Então, quando a gente fala de obras públicas especificamente, entre alguns pontos que a gente vai acabar citando aqui na nossa conversa, mas tem essa mesmo dos contratos por escopo, porque imagina, né, João, no contrato de obra pública, o maior interesse ali é terminar a obra. Então, muitas vezes estourou o prazo, e a gente sabe que há N causas para o prazo de execução ter sido estourado, que é um pouquinho mais comum, mas o prazo de vigência estourar, porque existe essa diferenciação, né? A ideia é fixar um prazo de execução para a obra, para que entregue a obra, ainda haja uma margem ali de contrato para fazer o recebimento final, para fazer os ajustes que são necessários, eventualmente fazer o acerto de contas. Então, né, às vezes a gente vai falar também depois um pouquinho, eventualmente tem algumas glosas, ou valores a receber, e isso acontece. Mas antes, a gente vivenciava esse problema, tanto pelo lado das contratadas, quanto das administrações, que era como lidar com esse problema quando o prazo estoura. Então, era aquela dificuldade de encontrar justificativas e fundamentações adequadas. Então, buscar apoio na jurisprudência do Tribunal de Contas, que tentou dar segurança para isso. E é claro que essa é uma ótima inovação. E é claro que não pode esquecer que
não vai afastar, eventualmente, a apuração de responsabilidade, né? De entender sempre o que aquilo causa para aquilo. Mas pelo menos você e trouxe segurança jurídica, né? Essa é uma situação muito comum, né, João, nos órgãos públicos. Se a gente tem prorrogação, vamos dizer assim, o prazo ele se expira, geralmente tem o que a gente chama de aditivo de prazo, que a gente tem que apurar quem deu causa desse aditivo, se foi a administração pública, se foi a contratada, ele cair com as sanções das devidas, e também, para a contratada, ela tem que se resguardar nesse sentido, e a administração também, ela tem que verificar se há o dano ali de alimentos, porque a obra, ela avança. Não é porque o prazo ele é um acessório que a obra também pode se arrastar indefinidamente, né? Então, o fiscal, o órgão, ele tem que ir criando elementos para que ele consiga fundamentar que aquela obra está evoluindo bem, que ela está com os projetos em dia, com os aditivos, com as decisões, para que ela, de fato, seja concluída. Eu acho que são... acrescentar um pouco do que o Arthur falou, porque essa é a nossa... Eu penso que existe mais na linha de frente, né? Durante o dia a dia da execução das obras. Um ponto importante que você trouxe, né? Você falou, pô, como que a gente fazia? Então tinha que fazer aditivo de prazos e aí verificar se vai conceder ou não vai conceder esse aditivo de prazos e por aí vai indo. Um ponto que temos que ficar atentos, em especial os gestores, mas isso se reflete também nas empreiteiras, no empresário, é a questão da garantia daquela obra. Porque se eu fiz uma garantia no formato de seguro, esse seguro ele terá um prazo de validade. E esse prazo de validade geralmente é o prazo que foi estipulado inicialmente para a conclusão daquela obra. Então veja, não é porque eu estou diante de um contrato por escopo que eu vou deixar aquilo levando. Porque eu tenho que verificar esses pontos, né? Ainda que talvez eu não tenha um procedimento igual eu teria para fazer um aditivo de prazo, aumentando o prazo daquela obra, mas quando eu verificar que está chegando ao final do prazo inicial e aquilo não vai ser concluído, eu tenho que cobrar essa prorrogação dessa garantia, né? Isso não vai acontecer caso ele utilize outra modalidade, como, por exemplo, o próprio dinheiro, né? Ele caucionou em dinheiro, algo que não é tão comum. Geralmente utiliza-se seguro garantia ou títulos da dívida pública e, neste caso, também tem que avaliar a vigência desses títulos para evitar problemas. Só fazendo uma complementação, né? O professor Carrijo ele coloca bem N motivos, né? Um dos motivos mais tradicionais, ou melhor dizendo, motivos mais recorrentes, está relacionado à modificação do escopo do objeto, né? Alteração qualitativa, mudança, né? No curso da execução do objeto, o gestor do contrato ele começa a insere isso, vamos mudar o escopo daquilo, e determinadas mudanças que ocorrem dentro do escopo do objeto que está sendo executado acaba refletindo no prazo. Então, toda vez que eu mudo alguma coisa estrutural no objeto, eu vou ter uma dilação na execução. E aí, o que o licitante, melhor dizendo, o contratado, como que ele deve proceder nesse momento? Qualquer tipo de demanda que vá refletir no prazo de execução do objeto, ele tem que notificar. Então, olha, choveu uma semana, notifico que choveu uma semana. Estou fazendo escavação e encontrei uma pedra, vai ter que implodir a pedra, notifico. E isso eu vou criando mecanismos de eu ter essa devolução. A lei até ela estabelece que é automática lá no 79, parágrafo 5º, né? Fala que ocorrendo impedimentos, suspensão, o prazo ele será prorrogado de forma automática. Mas o interessante é que seja documentado todas essas intercorrências que vai extrapolar. Porque como o Vitor disse, no final eu vou apurar a responsabilidade. Quem deu causa ao atraso? É sempre benéfico, aí 60 dias antes vai começar a discussão de quanto que prazo a obra ela precisa para ela terminar, né? Porque terminar as obras elas precisam, então o prazo você tem que colocar no contrato. Né? Depois, no meio disso, você apura a responsabilidade a prazo, mas o contrato ele precisa seguir o curso dele até o objeto ser cumprido. Mas em cima dessa questão da garantia, se eu não me engano, pode até me ajudar um pouco, tem o prazo de execução da obra e tem uma vigência do contrato.
Acho que essa vigência ela tem que estar 60 dias na frente do prazo de execução no mínimo, né? Onde a garantia ela vai estar válida. Tanto porque muitas vezes os contratos eles podem se rescindir de maneiras abruptas entre contratante e contratada, e a própria garantia ela pode vir a ser uma ferramenta de alguma apuração, de algum descumprimento do contrato, ou seja, quando por parte da contratada, no caso, né? A garantia ela pode ser um trunfo ali de algum serviço não executado que você possa vir como é que fala? Usar a garantia para segurar, glosar um valor, reter o pagamento, algo do gênero. Bom que você voltou, porque dentro da nova lei nós temos a possibilidade, desde que eu conste isso no processo, de que a seguradora, por exemplo, assuma a execução da obra. Agora, imagina se no meu contrato, dentro da nova lei, eu coloquei essa prerrogativa e na hora que a empresa não conseguiu executar, a gente apurou tudo, não, tá, vamos acionar a seguradora. E de repente você verifica que não, a apólice não está válida. Então, mais do que nunca, a gente tem que ficar muito atentos a estes pontos. E não pense você, empresário, que os órgãos de controle vão responsabilizar tão somente o órgão público, porque pelo menos um pouco vai resvalar em você. Em especial se caso você continuou com aquela obra sem a devida atenção de renovar o seu seguro, garantia e tal. Claro que tudo carece de uma apuração, de analisar as responsabilidades envolvidas naquele fato, mas que já fique de sobreaviso. Quando a gente vê o contrato por escopo, de fato a gente tem um objeto. Todo contrato ele tem um objeto, por exemplo, uma infraestrutura, pavimentação e drenagem, né? Então, o que acontece, o risco que acontece muito em um contrato público. Você está lá previsto para fazer uma rua X. E o que acontece? Por demandas externas, se decide acrescer ao contrato uma outra rua. Só que essa outra rua, ela não é escopo inicial do contrato. Então, ela não pode ser simplesmente executada com os recursos que você previamente tinha licitado. Você teria que formalizar o termo aditivo, você teria que fazer toda uma viabilidade para ver se esse serviço que você quer acrescer, ele se enquadra no objeto licitado, se poderia ser acrescido ao seu contrato, formalizado por meio de termo aditivo e não executado e medido com as quantidades que você tem na sua planilha, ou se você de fato terá que fazer uma outra licitação para ele não enquadrar exatamente ali. Por exemplo, você tem uma rede de drenagem para executar no seu contrato. Então, o objeto é execução de rede de drenagem. E você, durante a execução dessa rede de drenagem, escavação destrutiva embaixo do solo, você acha uma outra rede totalmente deteriorada que precisa fazer uma manutenção. Então, você veja, no seu objeto é uma execução de rede nova, de drenagem. A outra é uma rede que precisa de manutenção. Como é que você vai executar uma manutenção no contrato com o objeto é uma rede de drenagem? Então, seria ou um contrato de manutenção de rede, ou você teria que verificar possibilidades legais até oferecer essa manutenção dentro do seu contrato. Eu queria contribuir um pouco dessa forma. Assim. Na parte prática, isso é importante porque, às vezes, quem está nos acompanhando fala, poxa, pode acontecer da forma como você disse. Eu tenho ali o escopo do que eu vou fazer, eu tenho um prazo, eu tenho um valor. Isso acontece muito. E aí, de repente, ele está ficando uma cara. Ele olha e fala assim, cara, será que eu não poderia fazer essa outra rua e inserir um aditivo dentro desse contrato? E a gente já faz, aproveita que já está aqui. Então, os elementos são os mesmos, já estão planeados e tal. E o empresário tem que ficar atento, e também o órgão público primeiro ponto, o valor que eu vou levar em consideração são os valores da planilha à época da licitação. Porque se eu tiver serviços e materiais que são idênticos ao que estão na planilha, isso é óbvio. Eu pego o valor que ele me apresentou. O problema aqui é quando eu preciso acrescer itens que muitas vezes não estão naquela planilha. Então, eu tenho que buscar a planilha à época, eu tenho que aplicar o desconto médio que ele utilizou para poder executar. E isso impacta muito. Imagine a seguinte situação. A gente vai entrar aqui no BDI. Porque no BDI eu vou calcular algumas coisas, entre eles o risco na execução daquela obra. Agora imagine você, empresário, você está diante de uma determinada obra e de repente você vai fazer um aditivo que vai acrescer alguns serviços que podem envolver riscos que outrora não estavam
naquela licitação inicial. E isso vai impactar diretamente o seu BDI. Só que o seu BDI, ele tem que se manter idêntico, porque eu vou aplicar o BDI que você utilizou quando você participou da licitação. Então, você, como empresário, você tem que avaliar se aquele possível aditivo não se tornará um problema futuro na sua execução. Só manter o BDI, como manter também o equilíbrio e manter o mesmo desconto global inicialmente ofertado. Perfeito. Talvez ele coloque um serviço mais complexo com o mesmo desconto que ele deu inicialmente global, a gente está falando de um serviço muito mais caro, muito mais oneroso para ele, né? Que então é aquilo, é um serviço que ele não estava previsto fazer, ele coloca no contrato e ainda tem que manter as mesmas condições originais inicialmente. Ele falou do contrato por escopo à luz do seu próprio escopo, ou seja, se a administração pública ela está construindo uma escola, ela não pode receber um presídio, tá? Se ela está adquirindo um carro sedã, ela não pode receber um SUV, porque esse escopo ele está sendo modificado. E tem um dispositivo, acho que é o 126, diz que os acréscimos não pode desnaturar o objeto que está passando pelo crivo da licitação. E porque funciona assim, eu quero comprar um copo, então você leva um contrato para comprar o copo. Mas durante a execução do objeto, o gestor ele começa, o prefeito chega lá, pô, não dá para colocar um aí o copo virou xícara. Às vezes o prefeito ele chega na obra, ele manda os próprios peões já executar. Quando chega lá o gestor ou o responsável técnico, pô, mas o que é isso? Não, o prefeitão passou aqui e mandou. Isso acontece muito com pavimentação. Tá passando a fresa aqui, aí o morador da rua do lado, o prefeito não vai recapear a minha rua? Aí o prefeito falou o seguinte, ó, já fresa essa rua aqui, nem estava dentro do escopo. E esse que é o grande problema da desnaturação das obras públicas. Ele sobra depois tudo para o jurídico, fazer as defesas lá no Tribunal de Contas. Tá? Mas qual que é o grande problema? O particular ele tem que receber. Mesmo dentro da planilha ou fora da planilha, ele tem que receber sob pena de enriquecimento ilícito, né? E aí como que você recebe? Essa que é a grande questão. Essas alterações, elas são unilaterais, né? Elas são impostas. Se o particular relutar, ele pode ter o ajuste extinto antecipadamente. É a grande crise das obras públicas, né? A grande crise das obras públicas. Mas é um ponto, acho que a gente tem que considerar aqui na banca, né? Para que o empresário fique com esses assuntos no seu radar, né? Durante o tempo, convivi com um empreiteiro que era um empreiteiro muito experiente, assim, décadas de trabalho. E acaba que essas pessoas trazem uma experiência acumulada mesmo, assim, de dia a dia. E aí eu lembro que ele falou uma coisa que eu achei muito simbólica, assim, eu sempre gosto de comentar, que diante de um impasse que envolvia o escopo da obra, ele já indignado, assim, né, bateu na mesa e falou assim, olha, não tá dando mais. Hoje eu preciso ter mais advogado do que engenheiro na minha empresa. Imagina mesmo, né, para um engenheiro que tem 30 anos, 40 anos de experiência, ele começa a se defrontar com uma série de exigências e controles que talvez não existiam lá antes, né? E realmente, assim, como entre tantas coisas que a gente tem vivenciado, mas as obras públicas estão passando por isso também, né? Vocês lidam com isso diariamente, e trazem as soluções para isso, que é compreender que com o avanço da informatização, dos processos eletrônicos, então, hoje as medições de obras públicas elas podem imediatamente irem para um site de transparência. Então, a gente está vivendo mesmo um pouco dessa questão da crise das obras públicas, nesse sentido, assim, de muitas vezes haver um descompasso. Então, eu acho essa mesa aqui ela é muito simbólica, porque a gente está tendo a oportunidade de, conjugadamente, né, falar sobre aspectos jurídicos e técnicos no mesmo contexto de conversa, porque a mentalidade tem que ser essa, né, do engenheiro da ponta, da empresa que está tocando a obra pública, e que tem a especialização para isso, mas também compreender cada vez melhor os comandos para que a obra possa fluir bem, né? E a gente não ficar se deparando. Porque, por exemplo, isso que o professor Nego comentou, que é muito importante, a questão do escopo e de acrescentar, né? Então, realmente, às vezes você põe uma alça, virou uma xícara, realmente mudou. E por que isso é importante? Na cabeça de quem está ali na ponta, faz sentido, e às vezes tecnicamente faz sentido, pela mobilização, pelos materiais empregados, mas a depender de como aquilo vai impactar no objeto, como que aquilo vai impactar no valor da obra, eventualmente vai precisar, às vezes, de um acervo técnico que não... E isso tudo remete para a licitação, né? Então,
a preocupação em evitar que, de alguma forma transversa, alguém poderia ter competido naquela situação se soubesse que ia ser uma xícara no final. Sim. O melhor construtor de xícaras. Ele poderia ter participado. Então, às vezes assim, né, quando você olha de trás para frente, dá uma certa indignação de pensar, mas poxa, faz todo sentido. Mas, felizmente, no aspecto, infelizmente, claro que a gente quer ter celeridade, né, mas eu acho que é mais positivo do que negativo. É tentar preservar essa rigidez, né, dos processos seletivos. Então, se eventualmente fazia sentido ter uma xícara lá, talvez o problema não está naquele momento em que não pode fazer o aditivo por conta de afetar a estação, etc., mas na própria elaboração do projeto, né, lá atrás. E essa questão que é interessante, porque dentro do processo de contratação, principalmente obra pública, o interesse público ele se movimenta no tempo e no espaço. Hoje eu preciso de uma determinada obra, mas no meio da obra o governo do estado anuncia um programa e aquela obra ela Não tem finalidade. e aquela obra está contemplada. Então, o grande exemplo clássico é você vai fazer um recapeamento de uma rua, mas após a celebração do contrato, você percebe, ou antes da conclusão da licitação, que vai passar uma estação de metrô ali. Então não faz sentido você recapear, porque depois de um ano eles vão abrir um canteiro de obras ali. Então o interesse público, ele se movimenta no tempo e no espaço. Agora, a grande questão, e aí a gente falando para o nosso público, que são as empresas, é fazer uma boa gestão do contrato, porque era um copo, virou xícara, mas o que importa, assim, o que eu executei, eu preciso receber, né? Sim, e inclusive puxando para esse, como o público-alvo são as contratadas, né, tem uma outra dica para eles. É o seguinte, era um copo. Aí alguém vira e fala, não, faz aqui uma xícara para mim que lá na frente a gente acerta. Né? Se for uma obra pública, esse acordo verbal ele é nulo. Então, assim, pode ser que o Arthur tenha dito, então faz uma xícara, depois a gente acerta. Aí o Arthur era o fiscal do contrato, sai do contrato, entra o Antônio. Como o Antônio tem outra visão, ele vai falar, não, eu não concordo com isso. Então, se era um copo, era um copo. Você fez a xícara porque quis. Então, esse aditivo, ele também, se ele falar, não, eu tenho que receber, esse aditivo, esse serviço, ele não vai retroagir. Ele não vai fazer parte do seu contrato. Então, é bem até como o professor Anielo disse, tipo, em obras de terraplanagem, é muito comum mesmo. Estou fazendo esse asfalto aqui, não, mas faz mais esse asfalto aqui na frente da casa de fulano. Faz mais aqui, aumenta aqui, faz esse estacionamento. Se não tiver planilhado e você estiver fazendo essas execuções sem formalizar um aditivo, vai caracterizar um acordo verbal, vai caracterizar uma irregularidade. Então, a contratada ela pode vir a não receber esse asfalto, esse serviço dentro do contrato que ela tem com a administração pública. Né? Eu acho que isso é uma dica legal a ser dada. Não, e só para fazer um fechamento desse tipo de pressão que recebe o contratado, a nova lei ela permite a formalização em até 30 dias de um termo aditivo. Então, eu posso decidir acerca da legalidade de um acréscimo e eu tenho 30 dias para formalizar. Porque hoje os aditivos eles são verbais e aí o pessoal faz com data retroativa. Sim. Então, a legislação ela compreendeu, né, porque é dinâmico. A obra pública ela é dinâmica. E às vezes eu preciso decidir e executar aquilo que não está na minha planilha na hora. Não é verdade? Sim. É na hora, eu tenho que decidir na hora, por tal qual motivo. Chuva, eu abri uma cava, eu tenho que dinamitar, eu tenho que montar uma estrutura, tem que ser na hora. Então, decide-se pela regularidade daquele termo aditivo, e aí depois eu tenho 30 dias para celebrar. O grande problema é eu decidir agora, e aí no 29º dia, o responsável, o gestor falou o seguinte, não, eu não vou. Como Daí, o solicitante esse concorda? então, era isso que eu ia falar. Daí ele documentar esse pedido e depois ele entra com pedido de recebimento a título de indenização. Então, tudo que ele executou que está fora, ele entra, porque você tem um artigo lá no Código Civil 884 que impede o reconhecimento ilícito. Então, ele faz um requerimento e ele entra com pedido de reconhecimento de dívida. E isso é pago por meio de indenização. Eu tenho um artigo falando sobre isso, que é o processo de reconhecimento de dívida. E aí gera responsabilização para o servidor que determinou a execução daquilo que estava fora do escopo do objeto. Como que ele formaliza isso? Ele vai fazer uma petição relatando o ocorrido, vai apresentar as notas fiscais daquilo que ele executou. Se ele tiver alguma coisa formalizado,
Por exemplo, o engenheiro solicitou a execução de algo que não estava no escopo. Ele responde que vai executar. Foto daquela execução, aquisição daquilo que foi implementado. Ele junta tudo isso no processo. Vai ser instaurado um processo. Se for necessário, ele vai ouvir os engenheiros envolvidos. E no final, há uma declaração da autoridade máxima determinando o pagamento. E aí vai onerar a dotação de indenização. É comum esse pagamento. Demora um pouco, né? Demora. Porque o pagamento não vai ocorrer na dotação do contrato, mas em uma outra dotação que é de indenização. Porque às vezes é a dotação que tem dinheiro, né? Às vezes a dotação do contrato não tem grana, né? E essa é uma inovação da lei, na linha do que a gente colocou, onde a lei, quando a lei tentou criar uma solução realmente, porque antes havia essa dificuldade, às vezes era necessário executar um serviço ali, né? A mobilização está ali, muitas vezes a necessidade surgiu e ela precisa ser suprida imediatamente. Eventualmente, às vezes, os custos de aguardar muito tempo de aditivo. Então, assim, a lei tentou dar segurança para situações como essa, mas, claro, colocando 2 limites, né? O de ser excepcional, então não pode banalizar isso, e também o prazo de 30 dias. Mas aí, realmente, o Bruno, reside uma possível fragilidade para as empresas, porque, ao mesmo tempo também que a administração tem o poder, né, de unilateralmente fazer acréscimos e aditivos, muitas vezes a empresa pode ficar fragilizada mesmo, de eventualmente entender que tem que fazer aquilo, tem que fazer ali de sopetão, rápido, vai formalizar, e os cuidados, né, como o professor Neiro já trouxe bem, é isso, assim, a gente já vivenciou muito isso, que assim, às vezes fica ali no fio do bigode, sabe? Conversou com o fiscal, falou, não, pode fazer, posso fazer. Aí só os dois ali no final da obra, não foi nem pro diário, né? Sim, diário de obra. E aí quando a coisa acontece e deu ruim, quando a empresa vai falar assim, agora, não, porque o engenheiro, aí chama lá o engenheiro para falar, o engenheiro, não leva isso. Aí pronto, ficou difícil. Então, como o professor Adriano disse, documentar nessas situações realmente requer muita cautela da empresa. Né, assim, é claro que a gente vê que tem um espírito de colaboração muito grande e essa vontade de terminar a obra, porque é o grande, né, esse é o interesse convergente dos dois, né? O empresário quer terminar a obra e a administração quer que termine, mas isso também às vezes pode criar uma fragilidade, né? O que eu posso obter ali? O que o Arthur poderia me fornecer na hora ali para eu ter essa segurança para poder executar? Se for algo muito ali, como vocês falaram, tem que fazer já, abrir uma vala, aqui tem que fazer. Mas eu preciso dessa segurança, porque eu não vou fazer, não vou tomar um prejuízo dessa vala, porque eu também tenho esse direito de não executar. Né? Então, como que eu tenho pelo menos uma prova para depois criar esse procedimento que vocês falaram? O que eu poderia pedir, claro, Arthur? Diário de obra. O diário de obra. Eu acho que antes da contratada executar o serviço, né, que ele é urgente, tem que ser feito imediatamente, primeira questão que eles têm que se cercar, porque até eu acho que o artigo 132 da nova lei, que está falando desses 30 dias, né? Ele não deixa bem claro onde está o marco inicial. Os 30 dias, ele vale a partir de qual momento? É do momento que detectou o problema? É do momento que protocolou uma carta oficial falando que tem que fazer esse serviço? Isso não está bem especificado, né? Então, esses 30 dias, ele corre a partir de qual momento? Mas, se eu fosse o fiscal da obra e eu tivesse minha contratada, como que eu falaria para ela executar? Falando assim, solicita, vamos fazer aqui um relatório técnico da situação fática, do que está acontecendo aqui, das necessidades, por que eu tenho que fazer agora, por que é crítico, né? Para deixar bem fundamentado, bem resguardado que aquilo ali demanda uma urgência. Porque esse tempo de 30 dias, ele é muito curto, tanto para uma execução quanto para correr qualquer espécie de aditivo dentro de uma administração pública, porque demanda análise. Você tem a parte do relatório técnico do fiscal, você tem a parte do parecer jurídico, você tem a parte de disponibilidade orçamentária. Então, esses 30 dias, eles podem ficar curtos. Tá? Então, assim, mas se eu fosse dar uma dica para a empresa, primeiro, fundamente, protocolo que vamos fazer um relatório técnico das necessidades, do porquê que eu tenho que fazer isso aqui em caráter de urgência. Né? E ainda de outra forma tem que tomar cuidado com essa questão dos 30 dias que não tinha na outra lei, para também não ficar como muleta, tanto para a administração pública do não vai lá que você tem 30 dias, eu posso te pagar lá na frente a contratada e dar com a cara na porta, né, de
eita, e agora o que eu faço com a segurança jurídica se eu estourar os 30 dias, o que acontece comigo, ou também para contratar assumir riscos desnecessários, que foi até o que o Antônio falou. Tentar interpretar a lei da forma que convém, tanto para a empresa quanto para a administração pública. Eu achei esse artigo, assim, quando eu tive a oportunidade de estudar junto com o Arthur, a gente viu, a gente debateu até demais, né? Esse artigo Vai dar pano pra manga. é pano pra manga, que eu achei ele bem, como é que fala, conflituoso, assim, tem que tomar cuidado com ele. Então, assim, uma dica, se for muito gente certa de relatório técnico, às vezes é até melhor ir para um termo aditivo convencional do que assumir tantos riscos. Grava o fiscal falando que... O próprio servidor ele tem fé pública, né? Então tem que provar a necessidade, então um relatório e as despesas, e aí filma, tira foto. Dependendo da situação, leva até uma pessoa do cartório, faz uma ata notarial. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Claro. Traz a pessoa do cartório. É fé pública. É pública. Fé pública. Na sanção administrativa pode prejudicar o responsável técnico. Muito bom mesmo. E é uma dúvida e até mesmo uma mudança de paradigma, né? Será que eu, profissional, eu, engenheiro, eu, arquiteto, eu poderei ser sancionado? E mais, caso eu seja sancionado, será que isso vai impactar na minha vida nas contratações públicas? Então vamos lá, vamos dividir aqui em duas partes, tá? Que pode ocasionar essa sanção. O primeiro é quando eu sou o responsável técnico pela elaboração de um projeto e por algum motivo eu, pessoa física, engenheiro, não cumpra o que foi acordado. Então esse é um dos momentos que eu posso ser sancionado, tá? Outra situação, quando devido a uma orientação minha, ali como consultor, como assessor ali, eu estou orientando na execução ali o órgão público e eu dê uma orientação que não é condizente, que pode causar ali um dano ao erário. Evidente que tem que se analisar se aquilo foi doloso ou culposo naquela situação. O outro contraponto é, será que aquela penalidade que uma pessoa jurídica tomou, ela vai se estender também para a pessoa física responsável, no caso o engenheiro ou o arquiteto? E aí é uma polêmica muito grande, eu quero até jogar na mesa para a gente debater aqui, mas a depender do caso que gerou aquela punição, se a responsabilidade da não execução contratual ela for comprovada que advém do profissional, isso uma opinião minha, Antônio, eu entendo que ele também pode ser arrolado neste processo de sanção. Inclusive, a nova lei ela vai trazer alguns artifícios para que isso se torne legal. Porque até então, na 8666, nós tínhamos, pelo menos pelo diploma legal, nós tínhamos um limbo em relação a isso. Será que a pessoa física também poderá ser arrolado? Então, quero jogar aqui na mesa, fiquem à vontade para debater em relação a isso. Eu acho que entre tantos avanços que a gente estava comentando da lei, eu acho que esse é um ponto super polêmico mesmo. Os nossos colegas que participam das licitações e conduzem e executam esses contratos, vão precisar ter muita atenção mesmo, porque, de um lado, o objetivo é dar efetividade mesmo e proteção aos contratos, digamos assim, elevar o nível, as balizas dos projetos e da própria execução do contrato, porque esses responsáveis técnicos eles vão estar ali na obra, né, diariamente. Por outro lado, me preocupa que se tem assim, que a gente está diante de uma abertura para talvez uma excessiva criminalização mesmo. Porque, assim, quais são as penalidades, né? Porque a gente sabe que pode vir desde, às vezes, não apresentar uma documentação na participação da licitação lá e ser punido por isso, ou não apresentar um documento de habilitação, como também coisas extremamente graves, né? Como corrupção mesmo, participar de práticas ilícitas na execução do contrato. Então, Bruno, eu ainda tenho essa dúvida. Eu acho que, né, Antônio, acho que vai ser uma coisa assim, a ver. Realmente vai ter que ter muita cautela, muita preocupação. Acho que as pessoas têm que dobrar a responsabilidade delas, né, Antônio? Na subscrição dos projetos, na participação das licitações contra esses atestados, mas a gente precisa ver como isso vai se comportar na prática.
De fato, é um tema super polêmico, como os professores colocaram. Eu só gostaria de contextualizar um pouquinho essa questão das sanções no seguinte sentido. Há uma tendência das sanções administrativas, elas saírem da pessoa jurídica, né, e recair sobre as pessoas que efetivamente fazem a gestão daquele particular. Então, na lei das estatais, a gente já observa que, isso no artigo 28, ele impede participar de licitações empresas que tenham no seu quadro societário pessoas, gerentes e administradores que participaram de pessoas jurídicas que já foram punidas. Ou seja, você figurava como administrador, diretor e gerente de uma determinada empresa, se ela foi punida, você está contaminado, você não pode ocupar esses cargos em outra empresa. Então, há essa tendência da sanção sair da pessoa da empresa, da pessoa jurídica, e começar a recair na pessoa física. E a gente observa um avanço, né, que poderia ser um retrocesso, mas é um avanço no âmbito da 14133. Então, para aqueles casos em que a empresa ela foi punida por impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, em razão de uma infração administrativa, que quem deu causa foi uma orientação do responsável técnico, a lei diz o seguinte, a administração pública brasileira não vai poder aceitar o acervo técnico deste profissional. Porque ele fala o seguinte, se a empresa foi punida por conta de uma má gestão sua, você não tem condições de continuar participando de certames. O grande problema é que isso tem que ser muito bem disciplinado em um regulamento, sob pena da gente começar a ter caças bruxas, né? Então, eu sei que o Antônio tem um acervo lá gigante, e com o acervo dele, a empresa está buscando mais negócios no mercado, eu gero um subterfúgio em um outro processo licitatório, aplico uma sanção em um contrato e eu já contamino de forma automática todo o acervo técnico. Ou seja, eu declaro a morte profissional do Antônio por conta de um processo que nem ele não teve a possibilidade de oferecer a defesa. Então, assim, é um avanço, mas ele tem que ser usado de forma parcimoniosa, porque a gente sabe como o mercado de obras públicas ele funciona. E é declarar a morte do profissional. E a gente está falando de sanção, aí deve ser respeitado os princípios lá do artigo 5º, né, as garantias constitucionais, não vai ser algo tranquilo de, na prática, a gente observar. Muitas judicializações vão acontecer, mas assim, tem que ficar no radar dos engenheiros, né, dos nutricionistas, dos advogados, que são responsáveis técnicos também, né, nos correspondentes contratos, mas tem que ficar no radar. Ô, Nilo, eu quero aproveitar, mantenha esse ritmo, tá? Que eu quero fazer um tópico só para você. O Estado, ele é obrigado a pagar a parcela incontroversa rapidamente? Olha, é um avanço que consta na lei de licitações. Se não me engano, é o artigo 130, acho que 138. É que é complicado a gente ter todos os... A 866 a gente tem, esse ainda não. E lá fala que é necessário o pagamento do incontroverso, né? Então, principalmente em obra pública, onde você tem execução no mês de quantitativos altíssimos, e o particular tem que se recapitalizar, né? Ele fez investimento, comprou material, pagou os seus colaboradores, ele precisa ser recapitalizado. Então, a lei fala o seguinte, se é incontroverso, ou seja, se foi executado, foi medido, e o gestor do contrato fiscal confirmou que aquilo foi efetivamente executado, a lei estabelece que é necessário realizar o pagamento. É obrigação. E aí, aquilo que é controverso, a gente vai discutir. Porque antigamente, você executou 98% do cronograma por conta de um percentual pequeno, eu seguro ou retenho o pagamento. Então, assim, se você está querendo atrair mais empresas para o mercado das contratações públicas, você tem que criar mecanismos que sejam propiciadores, né? E esse negócio de segurar, ou melhor, glosar, né, de forma infundada, é algo que desestimula. Né? Muito empresário, quando passa na frente da prefeitura, muda de calçada, né? Então, esse é um instrumento que traz a segurança jurídica. Ô Bruno, só antes da gente passar para o próximo tema, só finalizando mais um pontinho do anterior, é o seguinte, às vezes, da forma como a gente colocou aqui a responsabilização do técnico,
pode alarmar e falar, não quero mais participar e tal. Mas o primeiro ponto que a gente tem que levantar para se responsabilizar o profissional técnico, tem que se fazer uma perícia, não é simplesmente a empresa não conseguiu executar o contrato, aí é uma situação até administrativamente, abre aspas, fácil de comprovar. Agora, você comprovar que a empresa não executou por decorrência do profissional, do agente técnico que foi o responsável pela inexecução contratual, aí são outras conversas. Por isso que quando você faz o processo para não só caracterizar a pessoa jurídica como responsável, mas também as pessoas físicas envolvidas, você tem que comprovar cabalmente que aquelas pessoas físicas tiveram responsabilidades e que aquelas responsabilidades foram suficientes para ocasionar o descumprimento do contrato. Então, é bem complexo, como o professor muito bem trouxe. Eu também tenho essa dúvida de como que seria isso. Eu acredito que é algo que terá muitas discussões e que ainda precisa ser disciplinado muito bem. A lei traz a possibilidade, mas carece de regulamento, como o Anielo já trouxe, e também carece de um tempo que isso acontece, dos entendimentos, seja dos tribunais de contas, como também dos TJs, para a gente verificar como que isso vai acontecer. Porque como o Anielo disse, imagina que eu sou um profissional que atuo somente com a administração pública e de repente eu fico sancionado, não posso contratar ou caso eu seja contratado por uma empresa, essa empresa não possa me utilizar ou o meu acervo ou utilizar eu como o responsável técnico, praticamente você acabou com a vida daquele profissional por um período. E como que aquele profissional vai sobreviver? Então, é uma questão que vai muito além, que precisa ser estudado melhor no futuro e analisado com calma em relação a isso. Ô Antônio, para concluir, eu acrescentaria, na linha do que você colocou, é interesse da administração também não limitar. Então, isso tem que ser conduzido também com parcimônia, profundidade, né? Porque a gente sabe que os acervos técnicos de obras públicas, eles são muito limitados também. Não são tantos profissionais que estão, assim, habilitados. Então, eu acho que dá para ter confiança também que a coisa vai caminhar numa direção boa. Legal. Muito bem. Eu quero colocar 2 tópicos em um só. Opa. Aí eu queria colocar essa dinâmica. No meu lado esquerdo aqui, meu lateral e meu ponta, eu vou colocar aqui como vai funcionar o reajuste em obras para vocês debaterem e para que vocês debatam também. É possível a compensação de quantitativos? Então, começando aqui pelo Anielo e pelo João, como vai funcionar o reajuste em obras? Se eu puder falar, a questão do reajuste, ela ficou assim, na Lei 866, tinha lá que o reajustamento dos contratos, né, após um ano, ele se daria o reajuste dos serviços, da data base da proposta ou da data base do orçamento, aquilo que o edital previsse, né, que o contrato previa lá para a execução do contrato. Atualmente, na nova lei, o reajustamento agora ele vai ser da data base do orçamento. Então, não vai mais acontecer o seguinte, a contratada, sempre quando ela vai dar o preço dela da planilha, ela tem como limitante no preço dela a data base do orçamento. E antigamente, ela tinha um reajuste da data base da proposta. Então, a data base do orçamento e a data base da proposta eram datas diferentes. Então, ela não conseguia reajustar essa vacância de tempo. Entendeu? Ela tinha uma defasagem ali inflacionária que ela iria receber sobre a execução dos serviços dela. Agora, com a nova lei, com o reajuste da data base do orçamento, mesmo sendo as propostas em data posterior à elaboração do orçamento, ela vai conseguir recuperar, após um ano, nos serviços que foram medidos, após um ano, essa inflação entre o orçamento até... não vai ter mais entre o orçamento e a proposta, agora ela vai recuperar 100% após um ano do orçamento até o momento atual que ela está executando o serviço. Em termos, acho que é isso, né, Anielo? Olha, eu vejo, João, essa questão do reajustamento como um dos grandes avanços no tocante à execução contratual. Porque o que acontecia, e que acontece nos atuais editais, né? A administração pública, ele bem colocou que a lei do plano real fixa 2 marcos, data do orçamento e data da licitação. E a administração pública, muito esperta, ela adota o marco inicial da anualidade e a data da licitação. Porém, o orçamento da licitação, o orçamento desatualizado em 6, 7, 8 meses.
Então, a pessoa ela entra na licitação, com orçamento desatualizado, e a lei permitia que o marco inicial da contagem da anualidade poderia ser esse marco. Só que a administração, dada que a lei do Plano Real permitiu as duas datas, ela fixou esse que para a administração pública era mais interessante. Agora, a lei, o que está lá no, acho que o 25 parágrafo 7, fala o seguinte, ó, já era esse marco, você tem que adotar esse. Então, isso aqui vai forçar o seguinte, eu participo da licitação, pode ser que ato contínuo na assinatura do contrato, eu já tenho que aplicar a cláusula de reajuste. Então, para o licitante, para o contratado, ele não vai executar mais o objeto com um valor de planilha que não reflete mais as condições do mercado. Ou seja, a contagem da anualidade agora é a data da planilha. Tá? A data da planilha. Isso aí vai impactar diversas formas, né? Sim, é até importante dizer que o reajuste ele é um tipo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Então, como o Anielo disse, agora está ficando, vamos dizer assim, mais justo para as contratadas, né? Então, a gente está se equilibrando de uma melhor forma os contratos. E também é bem importante destacar que a nova lei está prevendo que todos os contratos têm uma cláusula, independente se o contrato ele é superior a 1 ano ou inferior a 1 ano, tem que ter a cláusula de previsão do reajuste. Porque o contrato ele pode vir a prorrogar, né? E a contratada ela ter, depois de 1 ano, o direito ao reajustamento dos seus preços. O Bruno, e isso que o João falou, traz a gente de novo para o primeiro ponto da conversa, que sendo um contrato por escopo, essa previsão legal ela se ajusta perfeitamente. Por quê? Porque o contrato só vai acabar quando entregar a obra. Então, ainda que a obra inicialmente esteja ajustada para durar menos de 12 meses, o contrato já tem que prever. Mas uma coisa que eu colocaria para quem está assistindo a gente, que eu acho que é muito importante aqui, em relação ao reajuste, como o professor Niero comentou, eu acho que é hora também assim, de todo mundo, todos os segmentos, realizarem uma, digamos, no bom sentido, uma ofensiva mesmo, para que isso seja um direito efetivo mesmo. Alguns entes da federação já aplicam automaticamente os reajustes, né? Então, dá 1 ano, serviço executado, medido, posteriormente àquele período, o reajuste é aplicável. Mas a gente vê, né, empresas que ainda precisam lutar pelo reajuste, pedir, administrações que às vezes entendem que tem uma preclusão lógica, então você continuou executando, você não fez uma ressalva, você não pediu, e aí isso já... A lei é um avanço nisso, a jurisprudência dos tribunais de contas também já está avançando nisso, e as pessoas podem ir firmes nesse entendimento de que o direito ao reajuste é uma garantia do contratado. Quando ele vai lá fazer o preço dele, ele vai olhar as datas do orçamento, vai ver quando que mais ou menos vai começar o contrato, ele tem que botar lá na continha dele, na planilha, que isso é um direito assegurado. Então, acho que isso é um ponto importante. Houve muitas vacilações no passado de entendimento, tem preclusão lógica, não tem? A gente tem questões mais polêmicas, né, que o João pode trazer. Por exemplo, às vezes faz um aditivo de prazo por culpa da contratada. Boa. E aí, isso vai impactar no reajuste? Não vai? É uma discussão diferente, mas ainda assim, né, João? Esse é um ponto que acontece muito também. Acontece muito. Acontece muito na obra o seguinte, todo mundo sabe que após 1 ano vai incidir o reajuste através de índices, né, dentro de serviços medidos. E muitas vezes a contratadas ou a contratada de 2 formas, né? A administração pública, se ela retarda a obra, os serviços que seriam mais baratos para a administração pública não são executados antes de 1 ano, após 1 ano se tornam mais onerosos porque vai incidir o reajuste naquele serviço. Para a contratada, por outro lado, às vezes é mais vantajoso dentro da obra dar uma segurada também em alguns serviços que ela sabe que é de grande vulto e peso para ela pode querer dar uma segurada para medir esses serviços relevantes após 1 ano com direito a reajuste. Então, aqui vai duas dicas. Para a administração pública, sempre planejar, estar atento, notificando as etapas para que não venha a ocorrer isso de serviços que podem ser realizados sem ainda a previsão de um reajuste ou anteriormente a incidir o reajuste, né, que sejam executados no momento oportuno, no momento correto, dentro do cronograma físico-financeiro, para sair mais, menos oneroso para a administração pública. E para as contratadas, não se sentarem em cima desse benefício, vamos dizer assim, contarem com esse benefício, contando assim, não, se eu segurar lá na frente eu vou ter esse meu serviço reajustado. Por quê? Porque quando a obra ela tem um aditivo de prazo, quando a obra ela estende, a gente tem que apurar responsabilidades. Quem deu causa a esse atraso? Foi a administração pública ou foi a contratada? Então, pode ser que numa prorrogação de prazo, por exemplo, uma obra de 12 meses prorroga 4 meses,
pode ser que desses 2 meses foi uma culpa exclusiva da contratada que retardou a obra. Então vai ter que ser apurado sanções. Entre elas pode vir uma multa por atraso de serviços, pode ser que esse reajuste que era um benefício, ele não seja, atribuído à contratada por um serviço, porque quem deu causa a esse atraso foi a contratada. Então, assim, ficarem bem atentos durante a execução, tanto a administração para fazer se cumprir o cronograma, né, porque após um ano a contratada ela vai ter benefícios, né, reajustamento de serviços, se assim for não tiver nenhuma culpa exclusiva por algum tipo de atraso, e a contratada não se valer desse benefício, dessa vantagem para eu vou segurar um pouco a obra porque ali eu vou conseguir receber mais para um serviço de grande quantidade da minha planilha. Então, assim, eu acho que é mais isso nessa linha. Se o Antônio quiser também, com a visão dele de engenheiro, contribuir. Não, eu estou assinando embaixo em tudo que foi explanado. Perfeito. Tudo bem. Perfeito. Então, eu vou agora para meu lado direito aqui. Deixa eu só fazer um complemento aqui, porque eu acho que a banca ela tem como objetivo dar dicas para o nosso cliente, para o contratado, dicas de muitas das vezes evitar problemas futuros, né? Tem uma questão interessante, e aí eu queria saber a opinião do Vitor e do Carrijo, que estão dentro da administração pública, porque muitas das vezes um recuo do contratado, né, dentro de uma perspectiva de uma vantagem, é o melhor caminho, levando em consideração a possibilidade de um controle a respeito de um reajuste. Então, tem situações assim, que quando eu vou aplicar a cláusula de reajuste, eu observo que o valor reajustado de um determinado item, de uma planilha, se tornou superior ao valor da tabela do mês. Tá? O que eu oriento o cliente e oriento qualquer pessoa, levando em consideração o efeito futuro que eu já vi na prática? Se percebeu que o valor ficou superior à planilha, o contratado abre mão desse excesso, levando em consideração que pode vir um agente de fiscalização, né, que tenha faça uma análise criteriosa e apontar a ilegalidade dessa concessão, né, dessa diferença entre o valor, né, que ele recebeu, o que está superior ao valor da planilha. E daí, depois de 2, 3, 4 anos, ele receber lá uma notificação solicitando a devolução daquele valor reajustado. Então, o que eu recomendo? Olha, se de fato isso veio a acontecer e no mercado o valor daquele item permanece, é menor que o valor da planilha, eu renunciaria. Porque você usufruiu dos benefícios, teve o seu lucro, sua vida está em outro momento, né? A ideia da empresa, e você pode ser surpreendido com uma solicitação de pagamento. Queria escutar a opinião de vocês aí. Quando você falou, olha que interessante, você fala uma coisa e você vai puxando outra. Eu estou pensando naqueles contratos integrais em que eu tenho a obra e eu tenho equipamentos do outro lado. E ali eu posso ter o reajuste na obra e do outro lado eu tenho que verificar muito bem se eu vou aplicar reajuste nos equipamentos que eu ainda não instalei, não coloquei. Porque pode acontecer no mercado que o reajuste não supra a diferença do valor. Porque aqui, se eu tenho... Isso, porque aqui eu tenho uma linha de corte, que seria a planilha oficial do mês em que vai acontecer o reajuste, e aí existe até uma controvérsia um pouquinho maior, que seria mais ou menos assim, eu tinha a planilha na época da licitação, e eu apliquei um desconto ali em cima. Perfeito. De repente eu vou aplicar um reajuste em cima do meu contrato anterior, e isso vai ficar próximo ou acima do meu valor de planilha. Se ficar acima, já renuncio de cara. Mas e se fica muito próximo do valor de planilha e se aplicar o desconto à época, será que esse reajuste não vai gerar um problema futuro ali? E aqui do outro lado, quando a gente está falando de uma contratação integral, que eu tenho equipamentos envolvidos, talvez o reajuste não seja interessante a se aplicar nestes equipamentos que ainda não foram entregues. Talvez neste caso seria um reequilíbrio econômico-financeiro e, a depender do caso,
nem um reequilíbrio, nem um reajuste, porque o equipamento ele se manteve no mesmo valor. Então, para evitar problemas, né, futuros, eu analisaria isso com uma certa calma. Sim, quer comentar? Não, inclusive, eu já vi isso nas planilhas do DENIS, para ver. Às vezes, o equipamento nessas contratações, ele tem um valor tão significativo que ele não entra nem no BDI. Como, de fato, não, em tese, não deveria, em nenhuma hipótese, entrar dentro do BDI, uma vez que quando eu estou falando de obra, eu estou falando de composição de custo, e ali é custo puro, e o BDI, e o BDI é quem vai trazer ali o lucro e outros que estão envolvidos. E quando eu estou falando de equipamento, eu estou falando de algo que o preço dele é preço final. Todas as vezes que eu falo de produtos, é preço final. Quando eu estou falando de composição, de obras, ali eu estou falando de custo, não é preço final. O BDI é quem gera o preço final. Então, também, para o nosso público, ficar atento, né? Tem locais que vai colocar o equipamento ali, porque ele representa uma fração tão pequena que ele joga o BDI ali para tudo e segue o jogo. Ok e tal, mas a depender do nível, quanto que esses equipamentos influenciam dentro da sua planilha, o ideal é eles ficarem de fora do BDI. E na hora do reajuste, o ideal é sempre eu verificar esses pontos. Não aceitar o reajuste quando superar a planilha oficial e também acender um alerta quando o valor reajustado fica muito próximo do valor da tabela oficial e superar ali o meu desconto em tese à época. E quando falarmos de equipamentos, entre outros, eu tenho que analisar isso meio que apartado. Então veja que cada caso tem uma ótica para se analisar na hora da recomposição do equilíbrio daquele contrato. Não é simples. E até muito em cima disso, assim, tem uma coisa também nos contratos públicos que se chama vantajosidade, né? A gente estava falando de um reajuste que mexeu, que aumentou o preço, porque assim, os preços eles flutuam. Perfeito. A verdade é que a contratada ela ganha a obra com uma planilha e aquele preço já não se reflete mais durante a execução dela. Então, o reajuste ele é um benefício, automaticamente ele vai ser concedido. Mas mesmo após você ter o reajuste incidido sobre a planilha, você pode avaliar também de outra forma. Assim, é mais vantajoso eu deixar de pagar ou não prosseguir com o contrato e licitar de novo, ou mesmo com esse reajuste elevado, ainda é mais vantajoso eu manter o meu contrato como ele está hoje. Se a gente partir da ótica que esse reajuste, como é que fala? Ele tá igualando, superando um pouquinho, né? Sim, seria um caso de reequilíbrio? Acredito que não, que o reequilíbrio seria uma variação extraordinária, fugiu muito. O reajuste, ele tá ali, é uma inflação, o preço está flutuando, então você vai ter que analisar em cada tempo. Então, assim, cada mês pode ser que, assim, aquele reajuste no preço pode passar um pouco, mas no outro ele já pode cair. Então, o contrato ele é dinâmico, como os preços são dinâmicos. Então, acho que também vale a pena a gente dizer que, assim, tem a vantajosidade, né, tem o interesse público. Aí até o Arthur pode falar melhor, assim, penalizar a empresa por uma flutuação do mercado, com um benefício que ela tem automático, que é um direito dela, que é o reajuste, né? Sendo que ainda é mais vantajoso para a administração pública pagar aquele preço planilhado reajustado, é uma coisa a ser considerada. Assim, eu acho que esse caso, ele configuraria um reequilíbrio, não. O reequilíbrio, eles são aqueles casos que o custo ele variou extraordinariamente, né? E o reajuste ele passaria longe de cobrir, seria uma defasagem extrema, né? Então, assim, se eu fosse, tipo assim, se eu me deparasse com uma situação, eu acho que eu iria um pouco para esse lado também, de analisar a vantajosidade, o quanto que essa flutuação, o quanto financeiramente a gente está falando a mais dentro do montante global do meu contrato. Olha que ponto importantíssimo que você tocou. E aqui falando como um gestor e atenção para quem for o contratado, tá? Primeiro ponto, concordo plenamente, porque muitas vezes a empresa pode olhar e falar assim, não, isso daqui é um direito líquido e certo, se você não reajustar, eu quero a rescisão. E aí ter todo o imbróglio. Então, qual que é o interesse público? A obra pronta. É isso que é o interesse público. Entretanto, todavia, o que deve ser feito é o gestor público, ele
documentar, fundamentar os seus atos ali para evitar problemas futuros, porque no calor do momento é uma situação. No futuro, quem estiver analisando não está analisando o calor do momento para saber qual foram os parâmetros adotados para a tomada de decisão naquele momento. Então, justificar e fundamentar. E pelo outro lado, o fornecedor, ele tem que analisar se aquele processo foi instruído corretamente e, a depender do caso, até dar uma dica. Fala, pô, cara, não tem como você fundamentar melhor isso daqui, vai dar problema para a gente no futuro, é com certeza, tal. Vamos colocar os elementos que você está trazendo aqui e tal. Não, beleza, me traz isso, me traz aquilo, a gente vai fundamentar muito bem e fundamentar muito bem essa decisão para que no futuro não tenha problemas. Mais uma vez, ressalto, eu, como contratado, eu tenho a obrigação de acompanhar também esse trâmite sob pena de, no futuro, responder solidariamente por algo que pode ser uma simples omissão. Por algum motivo, ele não transcreveu ali tudo o que ele levou em consideração para aquela tomada de decisão. Você tem um preço, ele reajustado está maior que a tabela de referência, que o preço da tabela de referência, que o custo da tabela, né? Imediatamente você fala, não, vou pagar pela tabela. Você analisando de forma com a lupa aqui, num item só. Só que quando a gente fala de um contrato, a gente tem que analisar ele globalmente. Perfeito. Então, às vezes, você tem um item que subiu, você tem um item que desceu. E, globalmente, ainda é mais vantajoso para a administração pública reajustar, porque se você pegasse a tabela de referência e rebatesse para todos os seus itens planilhados, ainda ficaria maior do que você pagar o reajuste alto para a empresa, que alguns estão aumentando, ficando um pouquinho acima. Essa é uma das justificativas, e o estudo, quando você faz o memorial de cálculos, né, porque todas as vezes que você faz a prorrogação, você tem que fazer esse memorial de cálculos, né, ou quando você vai dar o reajuste, você faz esse memorial de cálculo. Neste seu memorial de cálculo, você trazer isso. Você demonstrar claramente ali, mostrar que neste item específico vai ficar um pouquinho acima, porém no global, que foi a minha contratação, ele vai ficar abaixo. Talvez eu veja um problema maior neste aspecto se a licitação ela não foi contratada por empreitada global, e sim por empreitada unitária. E aí, nestes casos, eu tomaria mais cuidado ainda e, no máximo, naqueles itens que superasse, eu limitar a planilha, mas no caso de contratação unitária, né, que é um pouco diferente. Agora, geralmente, a administração pública contrata no global. Aí, no global, eu entendo que se faz necessário eu demonstrar isso na minha planilha analítica e mostrar a vantajosidade. Tipo, pô, o valor aqui é tão ínfimo que não faz nem sentido eu limitar isso daqui. Já aplica linear que vai recompor os outros ali. Eu tenho menos chances do meu fornecedor ter problemas na execução do meu contrato, ou talvez no futuro solicitar um reequilíbrio desse item específico, ou executar com uma menor qualidade, e aí fica até difícil da gente comprovar quando ele executa com menor qualidade, tem que fazer um ensaio e tudo mais. Sim, só para concluir essa ideia aqui, eu nunca vivenciei um caso parecido com esse, o professor Aniello colocou na mesa essa pergunta difícil que a gente começou a debater, né? Mas é interessante, acho. Mas eu concordo... utilizaria numa defesa minha. Eu concordo com o Antônio, assim, fosse eu, vamos dizer assim, tô vivendo um caso desse, vamos dizer que a palavra tem poder, daqui a pouco o professor Aniello falou, apareceu um caso desse também. Mas assim, um contrato de preço unitário, que são os que a gente mais vivencia hoje, atualmente, dentro de obras de infraestrutura, Isso. Como que eu atuaria se eu fosse um engenheiro, e a dica que eu daria? Eu acho que eu limitaria também na tabela de referência para a segurança do gestor público, da administração pública, pelo interesse da administração pública. Eu estou falando isso porque, de fato, tem preço unitário, preço global, e eu posso ter me expressado mal em algum momento, dando a entender como administração pública que, eu aceito pagar um preço superior à tabela de referência. Não. No preço unitário, eu limitaria no preço da tabela de referência, eu faria um acordo com a empresa, reajuste ele vai até o limite, que seria a solicitação hoje. Certo? E no preço global é aquilo, né? Como a forma de pagamento ela é diferente, aí eu partiria para o lado da vantajosidade. Só queria deixar isso um pouco mais claro aqui, se eu não conseguir me expressar bem antes. Não, muito bom isso. Inclusive, se você já fez a sua análise ali, analítica, você pode chamar a empresa, até mesmo no global, e falar para ela, olha, aqui
tá vantajoso. Dá pra gente justificar? Dá. Só que no futuro, alguém pode bater nisso? Pode. Você tem certeza que você vai... Às vezes a própria empresa olha e fala assim, não, cara, se chegar na planilha eu já consigo executar. Não, maravilha. Então vamos limitar na planilha e os demais a gente joga pelo reajuste legal que já está no contrato. Pelo menos a gente evita possíveis problemas no futuro. Isso pode acontecer. Eu não preciso... Porque o que acontece? O reajuste, quando ele está no contrato, ele é um direito dele, ok. Só que não necessariamente pode acontecer do próprio fornecedor falar, esse ano eu não preciso de reajuste. A gente até discutiu isso em um episódio no episódio anterior, a gente discutiu isso sobre, deu reequilíbrio e agora, como que eu faço essa diferença? Se eu reajustar, ele vai ficar muito acima, será que eu tenho que suprimir ou não e tal? Então, esses elementos eu posso ir tratando no decorrer do meu contrato para evitar. Às vezes até a empresa olha e fala, não, faz sentido, vamos manter dessa forma. E esse do reequilíbrio é a dica legal também para quem está assistindo, que é tudo dinâmico, né? O reequilíbrio, que existe o tal do bis in idem, né? Que é você pagar o reequilíbrio e pagar o reajuste. São dois benefícios numa revisão de preço, num ajuste de preço, né? Então, assim, se você faz uma revisão de preço, você tinha uma data base, você atualiza o seu preço, sem mudar a data base, por exemplo, você tem a data base 2020, você pega seu preço, puxa para a data base 2021, certo? Então, você está numa nova database. O reajuste ele só tem que sentir 1 ano depois dessa nova database. Você já revisou esse custo. Perfeito. Beleza? Se você pegar um preço de 2020, comparar ele com o preço de 2021 e retirar a inflação dele, ou seja, devolver ele para a database, aí você tem direito ao reajuste daquele serviço. Normalmente. Então, assim, quando você só atualiza o preço sem a deflação, que é tirar a inflação dessa atualização de preço, quando você não faz isso, o reajuste é 1 ano após o novo preço. E quando você tira a inflação, você pode continuar reajustando normalmente, porque se entende que todo o preço que você atualizou, você deflacionou, deixou na mesma data base e o reajuste corre normalmente dentro do seu contrato. Eu quero fazer... É só um exercício mental que eu quero jogar aqui. Talvez não seria mais interessante, já que eu tenho a tabela oficial para obras, ao invés de eu prever um índice de reajuste contratual, eu não poderia prever, e aqui só um exercício mental, que ao invés de índice, eu olhe a planilha, a data do aniversário da composição e o reajuste será a nova planilha. Então, é como se eu planilhasse novamente aquela obra, aplicasse o desconto médio que o fornecedor deu à época da obra e já estaria recomposto esse preço. É só... óbvio que não é isso que diz a lei, isso é um exercício mental para a gente discutir e quem sabe no futuro não se firme, e mais uma vez não tenho pretensão nenhuma de ser jurista, nada disso, afinal nem posso, sou engenheiro, mas quem sabe no futuro se enxergue que talvez essa seja a melhor forma. Talvez não possa não ser a melhor forma, porque vai depender da pessoa que fez o caderno técnico, buscou os preços, vai depender da região também, vai depender de uma série de fatores. Mas talvez nestes casos eu traga uma segurança maior para o tomador de decisão. Porque eu, como administração pública, vou ter uma segurança maior, uma vez que eu estou utilizando a tabela oficial, e em tese é como se eu estivesse fazendo a licitação agora. Para o fornecedor também seria um pouco mais tranquilo, porque em tese, claro que tudo isso é uma teoria, em tese, aquele preço tabelado ali, ele já sofreu todas as correções e vai aplicar o mesmo BDI que ele já tinha aplicado ali no contrato dele. Então, em tese, eu estaria recompondo, talvez de uma forma mais justa para ambas as partes. Claro, isso é uma teoria, é um exercício mental, não é a prática ali do momento. Vamos então para nossa... Para a última, pra né? última, eu vou mandar essa pro Arthur aqui, o Antônio, e aí você já emenda e a gente já devolve ali pro lado esquerdo. É possível a compensação, Arthur, de quantitativos? O que você acha disso? Bruno, essa é uma questão muito importante, que também houve uma construção dos tribunais de contas para afastar as dúvidas, porque a lei ela estabelece, né, que os acréscimos e supressões podem acontecer até 25% do contrato. E aí havia aquela dúvida, né, é acréscimo e supressão dentro dos 25%, é 25%
25% de acréscimo, 25% de supressão, e aí sedimentou-se a compreensão de que são percentuais individuais, né, para cada providência, né, acrescer ou suprimir, e dentro disso, isso tem que ser lido individualmente, então você não pode ficar fazendo um jogo, né, então eu vou acrescer ali, ficar compensando com as supressões, mas eu vou até deixar para os colegas tratarem um pouco disso. Um ponto que eu queria trazer é que muitas empresas acabam ficando frustradas nas contratações que fazem diante de supressões que são feitas, diminuindo muito o objeto do contrato e a expectativa de ganho financeiro. E muitas vezes, em municípios ao longo do país, essa supressão é justificada por restrições orçamentárias. Então, vou precisar cortar aqui por restrição. E aí, quando, eventualmente, há uma sinalização, uma vontade de fazer um acréscimo, havia aquele impedimento. Então, pô, mas eu já não posso mais acrescentar dentro do escopo inicial, porque o contrato, eu já fiz essa supressão aqui. Então, o Tribunal de Contas, há pouquíssimo tempo, sedimentou a compreensão de que essa supressão que foi feita com fundamento em restrições orçamentárias, ela pode, digamos, aí sim, ela pode ser restituída sem impactar nos percentuais já realizados anteriormente. Então, eu acho que isso é importante para quem pode estar assistindo a gente, pode estar vivendo essa situação na prática, de entender que existe uma pequena exceção a essa vedação, né, e ela é recente, e ela pode eventualmente impactar positivamente aí na vivência de alguém hoje com um contrato de obra pública. Legal, é importante trazer isso porque o que a gente vê é, por exemplo, eu não quero mais vamos voltar à xícara. Isso daqui é o copo, quero que vire uma xícara. Ok, ou melhor, era a xícara. Não quero mais xícara, quero o copo. Aí eu vou lá, tiro essa partezinha, suprimir isso do contrato. Ok, a partir de agora isso é um copo. Teoricamente, mudou o escopo, não poderia, mas vamos supor que pudesse. Aí eu olho e digo, bom, a xícara custava 100, o copo agora vale 80, por exemplo, né? Suprimir 20%. Aí eu quero fazer um aditivo porque, por algum motivo, eu quero que o copo tenha seja bordado aqui. Como que eu vou proceder aqui agora? Os 25% será em cima do 100, que era o inicial, os 25% agora vai ser em cima dos 80, que é o meu escopo total aqui agora. Então, eu tenho que tomar cuidado neste ponto aqui, que é onde os tribunais pegam muito, porque ele fez a supressão de 20%, por exemplo, aqui. Então, a partir de agora, por questões técnicas e não por quantitativo, por exemplo, imagina que a gente tem uma obra que iria construir 10 salas e, de repente, ele fala que não tem recurso e vai construir só 8. Então, é a situação que você mencionou. Então, eu vou construir só 8, suprimir ali o quantitativo de construção. Ok, aqui eu suprimi algo dentro da obra, não vai existir mais, porque eu fiz alguma outra técnica por N motivos. Neste caso específico, eu acompanho o que a maioria dos tribunais de contas consideram, que a partir de agora eu vou continuar com a mesma obra e dentro dessa única obra eu fiz uma supressão de algo porque ele não faz mais sentido naquela obra, o valor tem que ser atualizado. E a partir desse momento, o aditivo futuro deverá ser em cima do novo valor atualizado, porque eu tive essa mudança, e não do valor inicial, tá? É controverso, tem quem diga que não, Antônio, você está viajando, não é dessa forma, tá? Mas, já jogando na banca, quero ouvir a opinião de todos. Tem uma questão interessante nessa questão da compensação dos quantitativos, né, de acréscimos e supressões, que está relacionado ao expediente de exceção que são as alterações unilaterais. Então, a gente não pode entender que as alterações unilaterais, elas são regra, né? É uma exceção, tanto é que o artigo 124 da nova lei, o 65 do 866, exige um fato superveniente devidamente justificado. Então, a regra, você não pode ter modificação no objeto do contrato. E aí, novamente, a gente vem com aquela ideia. A regra de exceção, eu só posso realizar a interpretação restritiva. Eu não posso utilizar uma regra de exceção, eu não posso interpretar uma regra de exceção com uma interpretação ampliativa. E tanto é que, lá após o 124, que é o artigo que trata das alterações unilaterais, fala que você, nas suas modificações de acréscimo e supressão, você não pode desnaturar o objeto. E lá também tem um artigo que impede a compensação, né?
se eu não me engano, tinha uma súmula do Tribunal de Contas e a súmula ela acabou sendo positivada. Né? Mais um assunto que era entendimento do tribunal e virou artigo de lei. Porque é aquilo que o Antônio falou. Imagina aquele exemplo que eu tenho uma escola que eu quero transformar em presídio. Eu desnaturei o objeto. Então, eu venho, realizo uma supressão da quadra, certo? E aquele quantitativo que eu suprimi, eu acresço na construção de um muro de 3 metros. Só que eu subtraí do objeto 13% e acresci 13%. Quando eu for olhar no frigir dos ovos, como eu compenso, eu ainda estou no 0% de acréscimo ou supressão. Então, eu fico reduzindo o quantitativo e acrescendo. Então, em pouco tempo, eu consigo desnaturar o objeto. Então, eu pego lá um outro item da escola. Cantina. Eu retiro o quantitativo da cantina e coloco o quantitativo como um parlatório. Então, aos poucos, eu vou modificando o escopo do objeto. E é isso que a lei não quer. Por quê? Porque o objetivo da nova lei é planejamento. Se você precisava de um presídio, por que você licitou a escola? E aí o que o Tribunal de Contas vem cacetando é falta de planejamento. Pô, mas tinha um fato superveniente, tinha um interesse público a ser atendido, e aí o advogado começa a chorar, vai criando as teses, mas ele fala assim, passou pela falta de planejamento. E é isso que o tribunal, que a nova lei busca, inclusive o planejamento é um princípio que está lá no artigo 5º, é trazer essa como uma tônica, né? Tem um capítulo lá do planejamento das contratações públicas, e não adianta se você não planeja na licitação, você vai ter essa desnaturação do objeto. Então, como o professor colocou, e é interessante, eu desconhecia essa exceção, essa proibição, porque tem casos que a restrição orçamentária ela impõe mesmo, né? O administrador público, ele fica algemado, ele não tem para onde correr, não tem recurso, o que eu faço? Mas eu preciso entregar, então vamos suprimir, concluir a obra como que está e atende o interesse público, né? Bom, uma das formas que eles falam de substituição e que talvez seria defensável, imagina o seguinte, eu tenho um prédio e aí eu tenho a escada e no meu projeto original, eu coloquei uma escada rolante no meu projeto. E aí eu licitei a escada e a escada rolante. Então, em algum dado momento, eu percebi que, poxa, esse prédio não vai ser aprovado, porque ele não tem acessibilidade. Eu preciso de um elevador. E não tinha elevador no meu projeto inicial. Então, o que seria até defensável ali? Eu excluo a escada rolante, por exemplo, ou a escada normal, e eu adiciono, eu substituo isso por um elevador, porque é uma adequação legal e o meu projeto, quiçá, será aprovado quando entregue. E aí, talvez, eu conseguiria uma defesa para essa substituição, né? Ou melhor, uma rampa. Uma atuação. A depender Mas talvez não- num andar para o outro vai ser bem radical isso, Mas aí, o interessante é o seguinte, você não desnaturou o objeto, porque Sim. você licitou a edificação. Sim. Você recebeu a edificação, Sim. mas E recebeu... você, e mais também, ali neste ponto, você apenas alterou a técnica, abre aspas, construtiva, não é bem isso, mas só para ilustrar, a técnica construtiva, mas o resultado final é o mesmo. O resultado final é o mesmo, tá? Lembrando, cuidado com isso que eu acabei de falar, porque às vezes a pessoa vai olhar e vai falar assim, não, mas aqui eu ia fazer um muro de contenção e eu iria colocar manta asfáltica aqui para impermeabilizar, mas por aí, sei lá, eu verifiquei que era melhor colocar uma lona. E aí eu vou suprimir a manta asfáltica e vou colocar lona. Óbvio que a manta asfáltica é bem mais cara, então eu vou aproveitar a supressão disso daqui para colocar outras coisas que não estavam... Não é isso, não é essa a ideia, tá? Maravilha. Muito bem, chegamos ao final de mais uma banca do licitante. A gente tem aqui o objetivo de tratar os pontos. E olha que a gente segurou aqui, porque tem muito mais assunto, né, para tratar. Esses assuntos nós deixaremos para o Com Licitantes. E também nós temos o curso do Instituto Licitar sobre reequilíbrio para obras com o João Vitor, Arthur Carreiro. Serão 8 horas também de conteúdo a fundo. Então, tem aqui para você acessar esses conteúdos e estar por dentro de tudo que vem pela frente sobre a nova lei de licitações, principalmente. Eu aguardo vocês
Até o próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Até mais.